Ó, a gata na sutileza do posicionamento dela. Quem pegar, pegou. Bom, mas este vídeo não é sobre política, então, editor, corta pra nós. Go! Dia lindo, minha divindade, tudo bem com você? Como é que você está? Seja muito bem-vinda a este vídeo e esse review de posicionamento. E hoje eu trago esta figura que é polêmica. Muita gente gosta, muita gente não gosta. E se você gosta ou não gosta, não importa. O que importa é você ser inteligentíssima como as minhas divindades. Que elas fazem o quê? Elas olham o que tem por trás para poder aprender com aquilo que é bom e lucrar com os seus posicionamentos. Afinal de contas, posicionamento é para isso. Para você nunca mais ser ignorada, nunca mais ser desrespeitada e, obviamente, conseguir lucrar com o seu posicionamento. Que é para isso que a gente se posiciona, não é mesmo? Vem comigo e vamos falar hoje sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ser que você goste dele ou que você não goste, mas você tem que admitir que o cara é muito bom de se posicionamento. É muito bom de posicionamento. Nani creia, porque isso, porque aquilo. Fica aqui, vem. Vem que tem ouro nesse vídeo pra você. Tem ouro nesse vídeo pra você. Presta atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender. Esse cara, ele é um mago diplomata. Ele é um encantador de pessoas. Em setembro vai entrar o grosso. Ele é um estrategista. E são essas três características que eu vou falar aqui pra você hoje. Já dei o ouro aqui de cara. De cara já dei o ouro. Então vamos falar primeiro sobre estratégia. Quando você tem estratégia, o teu posicionamento, ele brilha. Ele brilha pra caramba. Você sabe por que ele brilha? Porque você sabe do ponto A ao ponto B. Quem é que eu sou? Eu sou isso? O que eu escolho me posicionar para eu conseguir alcançar o objetivo tal? É muito simples. E a gente faz o quê? Absolutamente nada. A gente não faz isso na prática. E é isso que eu quero ensinar vocês. Isso, inclusive, gente, é uma coisa que mudou muito a minha mentalidade sobre o meu próprio posicionamento. A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e não sei o quê. E eu sou a pessoa da técnica, tá, gente? Eu sou a pessoa da técnica. Aí, de vez em quando, vocês vão ver eu coçar o meu nariz, porque tem um cabelo por aqui, ó. Tem um ventiladorzinho ali gostoso. Tá um calor do caramba aqui. Voltando pra cá, vamos lá. Isso mudou muito a minha vida, por quê? Porque quando eu entendi como utilizar a estratégia no meu posicionamento, eu comecei a entender que eu precisava primeiro me preparar para eu saber qual era o meu próximo passo. E eu vou te explicar por que isso fez todo sentido para mim. Se você não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Nani Asmé, sou uma ex-ovelha negra. Sou hoje uma líder magnética e eu trago para você por aqui tudo sobre posicionamento, como que o seu cérebro funciona, como é que você coloca seu cérebro para trabalhar ao seu favor. Para você lucrar com o seu posicionamento, nunca mais ser ignorada, nunca mais ser desrespeitada. Eu sou uma mulher autista e para mim é um pouco complicada essa coisa da interação social. Então meu posicionamento ele era uma bela porcaria. E a estratégia mudou tudo isso. Porque quando você entende qual que é o próximo passo, você consegue ter um campo de visão muito mais amplo. E quando você estuda o teu ambiente, que isso, inclusive, é muito interessante. Eu vou dar uma dica pra você. Se você ainda não leu esse livro, provavelmente já deve ter lido, né? Você também, como as minhas divindades, é inteligentíssimo, você já deve ter lido esse livro. Mas se você não leu, leia o Sun Tzu, que é A Arte da Guerra. E eu vejo muito dentro do DNA comportamental do Lula, ele utilizando coisas que fazem sentido com o que é dito nesse livro. E uma das coisas é essa coisa da estratégia. Pesquise quem é que é a pessoa que você quer se comunicar. Quem é essa pessoa? O que você vai falar para aquela pessoa que você quer se comunicar? Adianta se essa pessoa fala grego, você falar português com ela? Ela vai entender lhufas, minha filha. Play in the left, in the right, in the middle. Nada. Ela não vai entender. E é por isso que o posicionamento do Lula é tão bom. Porque ele sabe exatamente com quem ele está falando. Ele sabe. O editor vai pôr aqui. E o nosso ele desafio, que não é fácil, é dar visibilidade. Ele sabe ou não sabe o que ele está falando? Negras, as pessoas com quem que ele brancas, tá falando? as pessoas pobres. Ele sabe exatamente com quem ele está falando. Ele tem a estratégia para saber quem é a pessoa que vai ouvir. Qual é o próximo passo dele depois que essa pessoa ouviu? Aí entra o encantamento, gente. Ai, como eu amo. Lula, obrigado por essa dica. Muito obrigado por essa dica. Ó, você que tá aí, que também tem esses pontos fortes, tá? Que é uma pessoa encantadora, que é uma pessoa estrategista,
que é uma pessoa que sabe esperar, que tem resiliência, que tem paciência. Tá se identificando com isso? Você pode não se identificar com a pessoa em si, mas se você se identifica com essas características, se existe isso na tua personalidade, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você sabe exatamente com quem que você está falando, facilita a sua comunicação. Porque você consegue construir uma estratégia para ir do ponto A ao ponto B, para alcançar o seu objetivo. Isso aqui você usa para tudo no teu posicionamento. Se você é vendedor ou empresário que é obrigado a ser vendedor de qualquer jeito, já é vendedor, é empresário, você se torna vendedor automaticamente. Você vai usar muito isso, porque uma boa narrativa, uma narrativa que encanta, ela faz toda a diferença. E eu vou contar uma coisa pra você. Às vezes é muito difícil, principalmente pra mim que sou neurodivergente, vou abrir um pouquinho da minha vulnerabilidade aqui pra você, comunicar com as pessoas. Às vezes eu não sei exatamente como que eu vou falar, será que essa pessoa vai entender ou não e tudo mais. Então, muitas vezes o que eu faço? Eu tento compreender o que é que ela tá mostrando pra mim, pra eu rapidamente ali tentar criar uma estratégia pra poder me comunicar com ela da melhor forma possível. Por que eu faço isso? Porque dessa forma eu tenho certeza que eu estou sendo entendida. Uma das grandes dificuldades, minhas mesmo aqui, trazendo pra você a minha vulnerabilidade, é que eu tinha muita dificuldade em sentir que eu estava sendo entendida. E isso travava muito meu posicionamento. E muitas vezes as coisas davam muito errado. Eu tinha que me posicionar pra lá e eu me posicionava pra cá. Dava certo? Não. O posicionamento ele é extremamente maleável, porque ele é situacional. A gente precisa entender que situação que é. Que tipo de pessoa eu tô falando? Ah, é isso? Então eu me posiciono para aquilo, para eu poder encontrar o meu lugar e conseguir ser entendida. É ou não? Fez sentido aí para você? Você percebe? E isso é um negócio muito legal. Aí, quando você tem essa estratégia e você sabe, você entende que você vai criar uma narrativa para encantar. Essa narrativa, ela sai muito do âmago, mas não é do âmago dele, é do âmago do outro. Vem cá comigo, vem cá comigo. O que ele faz? E faz muito bem. Ele vende o desejo daquela pessoa que ele quer falar para ela. Basicamente isso. E eu conheço muitas pessoas que usam isso no seu posicionamento no dia a dia. E, gente, isso é treino, tá? Isso é treino. Faz aí, divindade. Faz. Eu convido você a fazer isso. Treina todos os dias, cria uma narrativa, estuda a pessoa com quem você vai falar e se posiciona. Porque tem pessoas que fazem isso no automático. Eu vou contar uma história aqui pra vocês pra ilustrar. Tinha uma colega minha que trabalhava comigo que ela sabia como encantar através das histórias. Quando ela ia conversar, ela não chegava de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Ela já ia trazendo a pessoa para ela já ia contando alguma coisa que a pessoa gosta, ela já ia falando do desejo da pessoa. Sensacional. Sensacional. Essa pessoa, ela tem um jeito de tocar o outro, porque o outro está sendo visto e ouvido, porque aquela pessoa, ela não está falando dela, ela está falando do outro. Ela sabia exatamente como chegar para que a pessoa sentisse que ela estava sendo vista e ouvida. Olha que legal isso. Isso é uma coisa que o Lula faz muito bem, justamente por ser um estrategista e por entender como usar a comunicação dele para criar uma narrativa. É uma pessoa ali que ele vai construir uma forma de tocar o coração do outro, de acolher. Pode ver que tem outros tipos de pessoas aí no poder que têm posturas diferentes. Uma delas, vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, eu não vou citar, mas ela vai estar aqui no canal. E daí vocês vão saber o DNA comportamental dela também. Por enquanto, vamos focar neste ser aqui. Maravilhoso. Ô Lula. Essa outra pessoa, ela é diferente, porque ela não é diplomática. Ela é agressiva, incisiva, nananã. Lula vem como? Como o paizão, entendeu? Que acolhe, que resolve, tá? Então, assim, ele traz aquele ar de pessoa que com certeza vai resolver todos os problemas. Porque ele não vai brigar, ele vai resolver. Nós vamos fazer isso. Não é nunca eu, é nós. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Nós. Ele acolhe, entendeu? Então, assim, essa narrativa estratégica, isso é extremamente poderoso. Treina isso no teu dia a dia, divindade. Presta atenção. Vamos dar um exemplo aqui prático, pro dia a dia mesmo, pra você poder usar isso na prática? Ó, e depois você vem aqui e me agradece se der certo, hein? Pensa você aí. Você não aguenta mais falar pro tal do maridão da toalha que ele deixa em cima da cama. Você já quer pegar ele pelo pescoço e fazer o quê? Esganá-lo. Não faça isso. Não. Presta atenção no que eu vou te falar, que você vai usar uma narrativa envolvente.
pra fazer o marido não colocar mais a toalha em cima da cama. Em vez de você falar, de novo essa porcaria aqui! Chega! Você vai falar o seguinte, meu amor, todas as vezes que você coloca a toalha em cima da cama molhada, poxa, eu me sinto tão chateada. Guarda aqui no cantinho, vai, guarda aqui nesse lugar onde é o lugarzinho dela, né? Lá na lavanderia, não sei, já põe no cesto pra lavar, no cesto das toalhas. Viu, marido? Eu vou te contar uma coisa. Cara, a toalha em cima da cama fica fedido, fica cheio de micróbio, não sei o quê. Cara, você é tão inteligente. Poxa, você é um cara tão bom pra mim, meu amor. Eu vou pegar a tua toalha agora e eu vou colocar lá no lugar pra ela não ficar aqui fedida, em cima da cama, não sei o quê. Aí você vai lá, põe a toalha lá no lugar, dá um abraço nele e fala, meu amor, por favor, da próxima vez você põe no lugar? É uma boa ideia. Cara, só testa. Só testa. Testa. E é isso, testa. Uma narrativa envolvente faz toda a diferença. Se você falar como você se sente, se você falar aquilo que você verdadeiramente quer, de uma forma que a pessoa consiga entender o porquê que você quer aquilo, que não é só uma ordem, que é uma coisa que você pode dizer pra ela que ela é capaz de fazer e tudo mais, isso gera uma sensação nessa pessoa. Nossa, é verdade, eu vou guardar no lugar. Ele vai ouvir de uma forma diferente. Eu vou contar uma coisa pra você. A narrativa, ela muda vidas. Isso foi uma coisa que pra mim mudou muito. Eu tive muita dificuldade de conseguir aplicar isso no dia a dia, mas essas coisas elas mudam muito a vida da gente. E você precisa aprender a colocar isso no teu posicionamento. O nosso posicionamento ele é 100% maleável. Cada vez que você está numa situação, você precisa entender o que você vai usar de você, daquilo que você tem de melhor em você, para ter jogo de cintura de lidar com aquela situação, para ao invés de você ser usado pelo ambiente, reagir ao ambiente, não. Você vai ser o ponto de ação dentro do ambiente. Você vai escolher como que você quer reagir. Vamos aqui agora para o próximo ponto. Eu vou dar um jeito, gente, de conseguir colocar para vocês o DNA comportamental que eu faço, para você poder olhar e ir vendo comigo aqui também, né? Enquanto eu tô dando uma olhada na minha colinha aqui. Mas bom, tem essa inteligência, essa genialidade, né? Nem inteligência, né, gente? O cara é gênio pra contar as suas histórias, né? Ele tem uma visão também estratégica de longo prazo, não é só uma visão estratégica do agora, né? Mas ele sabe exatamente onde ele quer chegar, com isso que ele tá fazendo, com o que ele tá falando e tudo mais. Então tudo tá dentro de um contexto muito maior. Ele sabia que tinha um passo a passo para ele sair de metalúrgico para presidente. E ele seguiu esse passo a passo que ele construiu dentro do posicionamento dele e ele conseguiu chegar onde ele chegou. Uma visão de longo prazo. E olha a resiliência desse cara, de ele conseguir dar esse passo a passo até ele conseguir chegar até onde ele chegou. Percebe? Então tem uma grande resiliência aí. Um outro ponto bem importante, que é essa questão que eu falei pra vocês, da diplomacia, né, que eu já comentei. E aí tem um negócio muito legal. A liderança dele não é uma liderança que só inspira. Ele é uma pessoa que passa confiança que a gente tem que deixar na mão dele pra ele resolver. E isso é muito interessante porque ele usa muito isso também nas narrativas. Ele traz as pessoas pra ele, pra que as pessoas acreditem que ele vai resolver todos os problemas ali. Então isso é um ponto bem importante. E eu vou falar pra você, principalmente você aí que tem uma empresa, que você que é um líder, né, que trabalha na liderança, presta muita atenção nisso que eu vou falar, porque pode ser uma virada de chave na tua vida. Um bom líder, ele inspira as pessoas a serem melhores. E um bom líder, ele transmite confiança e segurança. Se as pessoas, elas sentem segurança e confiança na pessoa, é o primeiro nome que elas vão lembrar. É esse nome. Então, se as pessoas procuram você e você fala assim, nossa, a pessoa tá o tempo inteiro pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo não sei o quê, é porque você é o primeiro nome de confiança que vem na cabeça dela. Então, você vê que às vezes você, quanto líder, você quer inspirar, você quer que a pessoa faça, você quer motivar. Mas você já pensou em passar confiança para essa pessoa? Em passar segurança para essa pessoa? Para essa pessoa falar assim, poxa, essa pessoa resolve. Se acontecer alguma coisa, eu sei que eu posso contar com ela. É isso
que o Lula, ele passa e que as pessoas acreditam em toda a narrativa que ele conta. Percebe que interessante? Que bacana isso a gente conseguir entender. E vamos tentar buscar uma forma de aplicar isso no nosso posicionamento. O primeiro ponto que eu comentei com vocês aqui, vou recapitular. Dá uma estudadinha, quem é a pessoa que você tá falando? O que essa pessoa gostaria de ouvir? O que essa pessoa gosta, né? Eu dei o exemplo ali do marido, mas adapta pra tua realidade. Quem que é teu marido? O que ele gosta? Porque às vezes você tem que explicar na linguagem dele. Esses dias atrás, eu vi um post na internet, achei muito interessante, vou compartilhar com vocês que tem tudo a ver com isso. A mulher explicando qual era o shampoo melhor pro cabelo dela, de acordo com carros. Então aí ela pegou alguns carros, mostrou pro marido e falou, ó, esse shampoo é igual a esse carro, ou seja, equivalente, porque ele não entende de shampoo, mas ele entende de carro. Então, de alguma forma, ela conseguiu ilustrar pra ele, trazendo o ponto de vista dele, com a linguagem dele, aquilo que faz sentido pra ele poder entender o ponto de vista dela. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso aqui é, assim, absurdo, absurdo. Eu acho que isso aqui a gente precisa aprender a aplicar. Então, começa a perceber e pesquisar, entender o que é que esse outro que você quer falar, ele sente de desejo. Que desejo essa pessoa tem? Pra você poder trazer uma situação para que ela entenda o que você está falando, sem que ela crie uma barreira. Porque muitas vezes o que acontece no nosso posicionamento é que a gente se posiciona e a gente cria uma barreira. Um bom posicionamento, indiferente de ser uma pessoa que gosta ou não gosta, mas ela tem um posicionamento dela. Esse posicionamento, a pessoa ela vai olhar para aquela que tá ali e vai ver ela e vai conseguir enxergar a mensagem que ela tá transmitindo. Ela gostando dessa mensagem ou não, mas ela consegue entender se ela gosta ou não gosta. Percebe? Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante pro teu posicionamento. Bom, voltando aqui ao DNA do Lula, nós temos aqui, gente, um senso de coletivo que é sensacional também. Isso é muito legal. Aqui a gente chega no ponto final, vamos dizer assim, desse DNA comportamental, que é justamente essa visão do coletivo, o olhar para o coletivo, o perceber o que é que aquela pessoa ela sente, o que é que essa pessoa deseja, como é que essa pessoa pensa. Vocês percebem que interessante? Tem um senso muito grande de coletivo. O que é que as pessoas gostam? E aí vem com uma modulação do posicionamento, e eu vou trazer aqui pra vocês, por exemplo, se eu tô em um velório, eu tenho um tipo de posicionamento. Se eu tô numa festa de criança, é outro tipo de posicionamento. Agora imagina eu dançando e cantando Xuxa no meio do velório. Chega a ser engraçado, né? Imagina a pessoa ali com cara de velório na festa de criança. Vocês percebem que é incoerente, que é incompatível? Então, quanto mais a gente consegue entender o lugar onde a gente tá, a gente vai entender como modular e manipular o nosso posicionamento. Presta muita atenção nisso. Olha quanta coisa poderosa tem nesse posicionamento e quanta coisa a gente pode usar. Imagina que às vezes você quer ter um espaço dentro de um determinado lugar. E você sente que você não tem espaço, mas não é isso. É que você não tá observando o coletivo. E observar o coletivo, saber o que aquele espaço tá pedindo. O que aquele lugar tá pedindo, que tipo de pessoas tem ali, o que elas pensam, o que elas gostam. Isso vai facilitar o teu posicionamento. Então, quando a gente faz isso, você consegue fazer com que as pessoas elas tenham uma maior aceitação. Porque muitas vezes, quando a gente quer se inserir em um determinado espaço, as pessoas elas já ficam com o pezinho atrás, porque é uma pessoa nova que tá chegando, e aí gera um certo desconforto. Pensa aqui comigo, ó, o nosso cérebro, ele não gosta de coisas que são diferentes, que são novas. Por que ele não gosta disso? Porque isso gasta energia. Então, até ele descobrir se você é uma pessoa de confiança, se você é uma pessoa legal, se não é e tudo isso, isso vai gerar um desconforto nas pessoas que estão ali. Então, existe o quê? Geralmente, aquele olhar desconfiado ou um olhar de julgamento. E aí, você parece que não tá muito bem colocado nos espaços. Mas se você olha para aquele espaço e percebe que tipo de pessoa tem aqui, o que essas pessoas pensam, como é que elas se sentem, e aí você observa o que você tem para oferecer para aquele espaço, de acordo com o desejo daquelas pessoas. O que essas pessoas vão sentir? Que você é uma pessoa de confiança. O cérebro delas vai fazer uma varredura e vai falar assim, legal, parece que essa pessoa é de confiança, parece que essa pessoa é bacana. Então dá pra gente acolher ela nesse espaço. Então não é que você não tem espaço nos lugares. Pelo contrário. O que tem
provavelmente é você olhando pra você e muitas vezes com medo de desagradar. Ao invés de você apenas observar o teu espaço e ser quem você é, mas transmitir o que você quer através do desejo daquelas pessoas. Isso é extremamente importante e um ponto que eu gostaria de abordar aqui também, para finalizar nosso conteúdo de hoje, é o propósito. Quando você tem um propósito muito bem definido, dentro desse contexto de estratégia, e você consegue saber o que você quer, quem eu sou e o que eu quero. Você consegue enxergar do ponto A ao ponto B e ir até onde você deseja chegar. Então presta muita atenção que o propósito, ele é extremamente poderoso. Inclusive, se você quer um vídeo só sobre propósito, para desmistificar o propósito, pra você não ficar achando que propósito é coisa de Madre Teresa de Calcutá e que você nunca vai ter propósito, que você tem outras coisas mais importantes para fazer, pelo contrário. O propósito coloca na sua vida neurotransmissores da felicidade e você usa sim propósito no seu dia a dia, todo o santo dia. Se quer saber um pouquinho mais sobre isso? Você vai comentar aqui propósito e eu vou saber que você quer esse conteúdo e aí eu venho e gravo este conteúdo pra você, tá bom, divindade? Então, era isso que eu queria apresentar hoje. Use muito, 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 muito o posicionamento do Lula ao seu favor. Aprenda, inclua isso na sua personalidade, que isso pode fazer você lucrar e muito, tá bom? Então é isso aí e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!